Vamos conversar aqui com o Padre Inácio, que está conosco hoje. Bom dia, Padre. Seja bem-vindo ao Bem-vindo Romero. Bom dia, bom dia. Ô, Bianca, eu estava vendo esta reportagem, essa matéria que passou antes. Eu fiquei me lembrando da primeira vez que eu viajei de avião, não por mim, mas pelas pessoas, o avião sendo conduzido por duas mulheres. Olha a só, piloto e a copiloto eram mulheres. E no começo... confesso que o pessoal que estava ali, os passageiros, olharam assim meio desconfiados. Era aquele olhar de desconfiança. De desconfiança. Assim, né? Mas foi interessante que depois que o avião pousou no seu aeroporto de destino, todo mundo aplaudiu. Olha só. Foi uma sensação assim muito interessante que mostra que realmente não é favor que a gente está fazendo, é direito da mulher ocupar todos os espaços da sociedade. Aliás, por falar em mulher ocupar todos os espaços da sociedade, a mulher ocupa esse espaço, inclusive, já na Bíblia, não é mesmo, Padre? Exatamente. Se a gente olhar do começo, desde o primeiro livro da Bíblia até o final, quantas mulheres valorosas, a começar de Eva, passando por Ruth, por tantas personagens femininas, quantas mulheres valorosas que justamente fundamentam para nós esse lugar da mulher na história da salvação também. E o Padre Inácio está aqui conosco hoje para falar sobre o nosso quadro Dúvidas de Fé das Mulheres na Bíblia. E você sabe aí em casa que no Dúvidas de Fé tem pergunta dos devotos e nós vamos ver então agora a primeira pergunta. Bom dia, eu sou Silvano da cidade de Camacho, Minas Gerais. Padre, o que significa o marido deve amar sua esposa como Cristo ama a sua igreja? Olha a pergunta dele fazendo essa comparação aí dessa pergunta, né? Agora, o que significa então? O marido deve amar sua esposa como Cristo ama a igreja. Você sabe a palavra utopia. Isso é a grande utopia do reino de Deus, ou seja, que exista uma comunhão de vida, que exista uma comunhão perfeita de amor e de harmonia entre as pessoas. E o relacionamento familiar, o relacionamento homem-mulher, deve ser a expressão desta utopia, ou seja, deve ser assim, vamos usar uma palavra, o suprassumo de como duas pessoas devem se amar, de como duas pessoas devem se querer. E a expressão desse amor está fundada no próprio Cristo. Claro, Bianca, e quem está nos acompanhando sabe também que todo relacionamento ele corre aquele risco de passar por um desgaste. Normal, né? Natural, né? Natural, mas o amor fundamenta a união de um casal, assim como é o amor de Jesus pela sua igreja. Tá certo, Padre Inácio, hoje respondendo pra gente o nosso quadro Dúvidas de Fé sobre mulheres e mulheres na Bíblia também. Aliás, essa é a próxima pergunta que a gente vai ver. Bom dia, sou Iris Menha, de São Luís do Maranhão. Padre, como a mulher era vista no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Dona Iris veio de lá do Maranhão para fazer essa pergunta para gente, de São Luís, uma cidade muito bonita, cidade histórica de São Luís. Bianca, eu volto àquilo que uma vez eu já falei aqui, ó. Todo texto tem o seu contexto. Então, nós não podemos correr o risco de julgar coisas do Antigo Testamento, ou mesmo do Novo Testamento, com a mentalidade cultural de agora. Muita gente fala assim, o povo judeu era um povo machista, não dava espaço para a mulher. Não, é que a organização da sociedade era diferente da nossa. Os valores culturais eram diferentes dos nossos. Mas eu diria assim, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a mulher ela é o fundamento, ela é a pedra angular, é aquela que dá a sustentação suficiente e necessária para que a missão pudesse acontecer. Tanto assim que, por exemplo, nos patriarcas nós temos a presença da mulher, entre as profetisas, Débora, uma figura magnífica do Antigo Testamento, nós temos a mulher. Não precisamos nem falar de Maria, mas temos outros exemplos também no Novo Testamento. Então a mulher é fundamento, ela é base,
ela é a garantia para que a missão pudesse acontecer. Ela está sempre presente, né? Presença firme, presença forte, às vezes presença discreta que tira a necessidade de palavras, mas uma presença muito atuante. Você está acompanhando aí o nosso quadro Dúvidas de Fé aqui no Bem-vindo Romero com o Padre Inácio falando a respeito das mulheres na Bíblia. E está chegando agora mais uma pergunta, mais uma dúvida. Eu, Maria Salete, Maceió, Alagoas. Padre, além de Maria, qual mulher citada na Bíblia pode nos servir de exemplo? É gostoso ver esse sotaque, Salete, né? É Salete. Dona Salete, vou fazer essa pergunta então aqui para o padre. Além de Maria, quais outras mulheres a gente pode ter de exemplo na Bíblia? Todas? Todas, mas eu gosto muito também da figura de Ana, a profetisa, que nunca desanimou. Olha que exemplo de perseverança, né, Bianca? Ana, a profetisa, junto do velho Samião, acreditou na palavra de Deus, que a palavra de Deus ia acontecer. Ela soube esperar. E a figura de Isabel, também prima de Nossa Senhora, mãe de João Batista, alguém também assim que mostra para nós essa tenacidade, esta coragem que a mulher traz dentro de si. O senhor estava falando a respeito do Novo Testamento, mas e do Antigo Testamento? Que mulheres a gente pode ter como exemplo? Eu gosto de Sara, a esposa de Abraão, que Abraão, junto com os patriarcas e as mulheres ali, eles são os pais de toda a nação, eles são os pais de todo o povo. Não se pode falar do pai sem se a gente falar de mãe, né? Eu gosto da figura de Ruth, também muito firme no Antigo Testamento, e entre as profetisas, eu citei o caso de Débora, nós não temos a mesma quantidade citada, mas essa figura também é muito destacada. E para terminar, a figura de Ruth, que aparece sempre na leitura do dia 12 de outubro, quando a gente celebra Nossa Senhora Aparecida, da coragem que ela teve de afrontar o próprio rei, de afrontar o próprio marido, pensando no bem do seu povo. A mulher muitas vezes é realmente essa coragem de Ruth aí, né? De afrontar os outros, de também questionar e de se colocar a serviço dos outros. E a gente tem uma pergunta que chegou pra gente via WhatsApp, que não fala exatamente das mulheres na Bíblia, mas do exemplo a seguir com elas. Vamos ver essa pergunta aí pra gente. É da Alice Santos de Paula. Bom dia pra você também, viu, Alice? Ela desejou um bom dia pro senhor, padre. E ela diz assim, ó, sempre tive a curiosidade de saber quais serviços a mulher pode exercer dentro da igreja, sendo leiga ou religiosa. O que a mulher pode fazer pela igreja? Ela é de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nordeste presente, Nordeste presente aqui em peso. São Luís, Mossoró, Maceió. Um grande beijo para todos os nordestinos. Gastei 8 anos da minha vida sacerdotal lá no Nordeste, pregando as santas missões, juntinho com eles. Ô Bianca, a gente fala da realidade da igreja como uma realidade ministerial, ou seja, a grande sustentação da igreja, dos serviços, das pastorais e dos ministérios se dá com a ação profética, a ação pastoral da mulher. A gente pode responder a pergunta contrária, dizendo assim, pela própria maneira de constituição da igreja, o único ministério que é inacessível para a mulher é o ministério sacerdotal. E, claro, ligado ao sacerdócio, o ministério diaconal. Todos os demais serviços, todos os demais ministérios estão acessíveis para as mulheres. Inclusive, o nosso Papa Francisco tem demonstrado muito isso. Ele já levou para o Vaticano vários cargos, vários serviços que antes eram ocupados essencialmente por homens. Hoje nós temos as mulheres ocupando esse ministério, esses serviços da igreja também. Aqui no Santuário Nacional nós temos uma sacristã também, né? Temos sacristã. Eu poderia até dizer assim, ai, 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 o que seria da igreja se não fosse, ai, 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 o que seria da TV Aparecida se não fosse essa presença ativa, bonita e forte da mulher, né? Padre, a gente se inspira em Maria. Quer melhor inspiração do que essa para a gente poder seguir realmente com força, né? Ela sempre leva a gente, encaminha para Jesus.
Então não tem melhor inspiração do que essa para a gente seguir aqui no santuário, né? A igreja tem um rosto feminino e o Papa João Paulo I, que governou a igreja apenas durante 33 dias, o Papa ele falou uma expressão que na época até chocou um pouco as pessoas, mas que hoje a gente entende. Ele falou assim, que Deus é mais mãe do que pai, né? E a gente entende, porque Deus tem um coração de mãe. Quer alguém que tenha um coração grande? É a mãe, então Deus tem esse grande coração também. Padre, obrigada, viu, pela presença aqui. Deixa eu só terminar fazendo um convite, sobretudo para o pessoal de Pindamonhangaba. Neste sábado, na parte da manhã, a equipe da Rádio Aparecida vai estar fazendo uma ação na Praça Central da cidade de Pindamonhangaba, justamente por ocasião do Dia da Mulher. Então, se você quiser conhecer a equipe da Rádio Aparecida, você de Pinda, de Moreira César, da cidade vizinha, Praça Central de Pindamonhangaba, toda manhã de sábado, agora dia 7. Então tá feito o convite para quem é aqui da região também. Obrigada mais uma vez pela presença. Beijo especial para todas as mulheres. Vivam essa sua condição que é muito abençoada. Amém. Obrigada, Amém. obrigada.